E eu preciso fazer isso porque a cobertura da imprensa, eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a falar comecei a fazer vídeo no YouTube com um programa chamado Conexão América, muito carinhoso, saudoso, com o Dr. Marcelo Ribeiro, onde eu falava o que de fato estava acontecendo nos Estados Unidos, sem o bullshit dos correspondentes internacionais. E eu assisto pouco a mídia do Brasil. Quando eu entro, eu só vejo notícias absolutamente desencontradas. E eu estou vendo as pessoas preocupadas, dizendo: Paulo, a Kamala Harris está na frente, né? Será que ela vai ganhar? Pessoas, eu estou falando aqui de deputados que me ligam, pessoas ilustradas, pessoas membros do governo, assessores, etc., que me consultam para saber de política americana, e eu percebo que realmente não está chegando no Brasil o que realmente está acontecendo. E, de fato, né, essa é a eleição mais importante do mundo. Os próprios americanos estão dizendo isso. Não é um exagero do Paulo Figueiredo. Saiu essa notícia aqui, essa pesquisa da NBC, dizendo o seguinte, perguntando entre os americanos: o resultado dessa eleição vai fazer uma grande diferença na minha vida. Em 1996, onde nós tivemos... 96, quem foi, meu Deus? Foi a eleição do Clinton. Em 1996, as pessoas falavam assim: 21% diziam que o resultado da eleição ia fazer uma grande diferença na vida deles. Você vê como o mundo vivia mais no centro, né? Se fosse, eu não me lembro nem quem era o candidato contra o Clinton naquela época, mas não ia fazer uma diferença tão grande. Depois, você tem... daqui a pouco eu vou lembrar quem é o candidato. Depois você teve, em 2004, e aí a gente já está falando da eleição do Barack Obama, e vocês vejam como a eleição do Barack Obama foi polarizadora. 45% dos americanos achavam que ia fazer uma grande diferença na vida deles. E depois você tem... 2004 foi o Obama já, não? Não, Obama foi 2008. Obama foi 2008. 2004 foi o Bush. E vocês veem, né, naquele momento era a guerra do Iraque, já era um momento de polarização. 2020, e aí a gente está falando da eleição do Trump contra o Biden, 56% dos americanos achavam que a eleição ia fazer uma grande diferença na vida deles. E hoje, essa eleição, 62% dos americanos acham que essa eleição vai fazer uma grande diferença na vida deles. Olha a diferença. O percentual triplicou. O percentual triplicou. E muitas mudanças aconteceram desde 96 para 2024. A principal delas, ou talvez uma das principais mudanças, claro, a rede social é uma mudança grande, mas o papel da mídia. O papel da mídia, o papel vergonhoso que a mídia tem, e tem um capítulo inteiro do meu curso só sobre a morte do jornalismo, né, do curso Fim da América, onde eu explico como o jornalismo morreu. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E a gente descobriu essa semana que a emissora CBS, que é uma das grandes emissoras americanas, para quem não sabe, a CBS tinha o programa CBS Evening News, que é o programa que inspirou o Jornal Nacional. O Walter Cronkite era o âncora, né, daquela época que o jornalismo tinha... Todo mundo já viu as imagens do Walter Cronkite falando sobre o pouso do homem na Lua, sobre guerra no Vietnã, sobre o assassinato do John Kennedy. Ele era uma espécie de Cid Moreira, assim, muito mais popular nos Estados Unidos. A CBS Evening News era o padrão de ouro do jornalismo isento global. E essa mesma CBS, e por isso que isso é icônico, essa mesma CBS editou uma entrevista para a Kamala Harris. Então não só a Kamala Harris está fazendo poucas entrevistas, como mostramos aqui no programa que o debate, ela escolheu as perguntas e recebeu as perguntas antes,
como as entrevistas agora foram editadas para parecer que ela não é uma retardada mental. Vejam quão bizarra é a diferença entre as duas versões. A gente colocou aqui. Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Essa é a versão editada. A versão original é um bando de baboseira que não significa nada. E a versão editada é uma versão assertiva que não tem nada a ver com a resposta original dela. Que loucura! Óbvio, o Trump pediu para liberarem a entrevista inteira sem que seja editada. Eu estava vendo agora, antes de entrar no ar, o Trump num clube de empresários de Chicago, numa entrevista da Bloomberg, o Trump sentado com jornalistas horas e horas respondendo tudo que ele queria. E eu ainda gostei, mandei até para algumas pessoas, como o Trump afirma sem medo nenhum. Ele fala assim, perguntam para ele do 6 de janeiro, ele não tem medo. Ele vai lá e responde, não, 6 de janeiro, que aquelas pessoas estavam revoltadas com a eleição ter sido roubada, e eu tenho certeza de que foi roubada, segundo o Trump, ele dizendo, não eu. Quando, que a gente vai ter no Brasil alguém que fale assim assertivamente? Ele falou, a transição de poder foi pacífica. Acho que só mesmo o Silas Malafaia que deu essa resposta dizendo que o negócio do golpe era uma fake news da imprensa, a maior fake news da imprensa. Enquanto isso, na Kamala Harris, não só a CBS, volto a dizer, era o padrão de ouro do jornalismo. Edita a entrevista para parecer que a Kamala não estava... que ela não é uma retardada, como eles também editam a própria resposta, editam a resposta que ela deu. Uma resposta menos pior, talvez, não maravilhosa. Mas isso não é jornalismo, isso é peça de propaganda. E essa é a máquina da velha mídia. E todas essas forças estão movimentando para que a Kamala vença o Trump. O que eu disse na época que o Joe Biden saiu é que ele escolheu, talvez de propósito, quando ele foi saído, ele apoiou, o partido apoiou, escolheram quase que de propósito a pior candidata possível para substituí-lo. A Kamala Harris não consegue responder, é a Dilma americana. Ela não consegue responder questionamentos simples de cidadão comum. Eu estou falando de perguntas ordinárias, coisas que qualquer político meia-boca pode sair a saber enrolar e responder. Ela não tem conteúdo, ela é mongoloide mesmo. E eu sempre digo, não precisa acreditar no Paulo Figueiredo, o Obama não me deixa mentir. Obama, veja essa notícia aqui. Obama admite falta de empolgação por Harris e busca mobilizar eleitores negros. Barack Obama entrou com força na campanha presidencial dos Estados Unidos e em seu primeiro evento em Pittsburgh, Pensilvânia, que promete ser estado-chave, Pensilvânia é um dos estados fundamentais, o ex-presidente reconheceu que, em apoio a Kamala Harris, ainda não vimos o mesmo tipo de energia e participação em todos os cantos de nossos bairros e comunidades que vimos quando eu me candidatava. Durante o encontro com o grupo Black Voters for Harris, eleitores negros para Harris, Obama sugeriu que os homens pretos não estão apoiando Kamala Harris tanto quanto ele acredita que deveriam, por ela ser mulher. Isso parece ser mais pronunciado entre os irmãos. Vocês estão inventando todos os tipos de desculpas. O próprio Obama, que a gente deve lembrar, que demorou a se pronunciar sobre o apoio a Kamala Harris, admitiu que eles estão que nem barata tonta. Ele tem andado pelas cidades dos Estados Unidos e tem notado, e as pesquisas estão mostrando isso. A Kamala Harris não empolga.
simplesmente não empolga. Todo mundo vê que a Kamala Harris é uma candidata fraca e que ela está indo mal, e aí foi mal em tudo que fez na vida. Essa percepção está sendo alcançada.